Fala galerinha, a partir de agora vamos falar de fenômenos ópticos. E quando falamos de fenômenos ópticos, estamos falando de fenômenos físicos que estão associados à luz. E nós vamos ver aqui alguns nessa aula. O primeiro fenômeno que nós vamos falar é a chamada reflexão da luz. E esse fenômeno, galerinha, vai acontecer em duas situações. Nós vamos ter a chamada reflexão regular e a reflexão difusa. A reflexão regular acontece quando o raio de luz vem de um meio, incide sobre uma superfície e retorna para esse meio. É o que acontece com a luz quando ela atinge a superfície de um espelho, por exemplo. A luz vem, atinge a superfície do espelho e é devolvida de volta ao meio de origem. Nesse caso, nós temos aí a chamada reflexão regular da luz, e é graças a ela que você consegue se observar em um espelho. Mas existe também a chamada reflexão difusa. A reflexão difusa já é um pouquinho diferente. Note que os raios de luz eles vêm do meio, atingem a superfície não é polida, e por não ser polida, o que acontece é o espalhamento aí dos raios de luz. É o que acontece quando a luz atinge a parede, quando a luz atinge um objeto, quando a luz atinge a mim e a você. Nesse caso, ocorre a chamada reflexão difusa. E é graças à reflexão difusa que nós conseguimos enxergar todos os objetos à nossa volta. É através dela que a gente consegue realizar, então, a observação de todos os objetos, graças à chamada reflexão difusa. Mas temos aí agora um outro fenômeno óptico, que é chamado de absorção da luz. E para entendermos aqui, eu desenhei aqui uma rodovia pavimentada, uma rodovia com asfalto. E nesse caso aqui, o que acontece? Galerinha, os raios de luz vão atingir aquela área preta da rodovia. Quando ela atinge aquela área escura, o que acontece? O que acontece é que a luz ela é absorvida e ela é transformada em calor. A luz é absorvida e transformada em calor. No entanto, a gente sabe que as rodovias possuem faixas brancas, faixas amarelas, e esse fenômeno ele vai ajudar na observação dessas faixas, na visualização dessas faixas. Porque uma vez que quando atinge a parte escura vai haver a absorção completa da luz, sendo ela convertida em calor, mas quando a luz atinge a faixa branca, por exemplo, ela vai ser toda refletida, e nesse caso a gente vai conseguir visualizar melhor essas faixas na rodovia. Beleza? Então esse aí é o chamado fenômeno da absorção da luz. Mas existe um outro fenômeno que é bastante interessante e que acontece no nosso dia a dia, que eu vou apresentar a vocês. Esse é chamado de refração da luz. E quando é que acontece a refração da luz? Certamente você já viu aquele experimento onde a pessoa pega um copo com água, coloca uma caneta e quando olha, a caneta parece que está quebrada. Esse fenômeno ele acontece graças à chamada refração da luz. E o que seria a chamada refração da luz? Olha só, a luz ela vem de um meio transparente e passa para outro meio transparente. Nesse caso aqui, eu tenho um vidro, que é um meio transparente, e ele está separando aqui dois meios transparentes, que são, na verdade, o ar. Que é, na verdade, o ar. Então, a luz vem, atinge a superfície transparente e passa para o outro meio. Esse fenômeno é chamado de refração da luz. Então, olha, vê se você conseguiu entender. A refração da luz acontece quando a luz sai de um meio transparente e passa para um outro meio transparente. Quando isso acontece, a luz muda de velocidade. E, a depender do material transparente, ela pode sofrer um pequeno desvio ou um desvio maior. Vai depender do chamado índice de refração que a gente vai estudar mais à frente. Beleza? Então a refração da luz ela acontece nessas situações. Por exemplo, em um rio de águas cristalinas. A luz vem do ar, que é o meio transparente, atinge a água e atravessa ali aquela água. Nesse caso, nós estamos observando a chamada refração da luz. É quando a luz sai de um meio transparente e ela passa para outro meio transparente, sofrendo assim um desvio por causa da mudança aí dos chamados índices de refração. Tranquilidade?
Entendeu o que é a chamada refração da luz? É isso. Mas o que dizer então, galerinha, da dispersão da luz? A dispersão da luz é um outro fenômeno e a gente observa isso no caso da formação de um arco-íris. Aqui nós temos um prisma, tá? E esse prisma, quando ele recebe a luz branca, olha só, nós temos aqui a luz branca, tá? Ela atingindo esse prisma. Então, olha só o que acontece. A luz branca, ao atingir o prisma, ela vai sofrer a chamada dispersão. E o que seria essa dispersão? É quando a luz ela é dispersa, quando a luz ela é dividida. Nós sabemos que a luz branca ela é formada pelas cores do arco-íris. A luz branca é a mistura das cores do arco-íris. E quando ela atravessa um prisma, ela sofre ali a chamada refração, ela sofre também o fenômeno conhecido como dispersão. Ela é dispersa, ela é separada por causa da mudança de velocidade dos comprimentos de onda dentro do prisma. Então, nesse caso aqui, a gente observa que a luz branca ela se divide em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as cores aí do arco-íris. Então, o fenômeno da dispersão é simplesmente a transformação da luz branca nas cores do arco-íris. E a gente observa esse fenômeno de modo bem evidente no próprio arco-íris. Quando gotículas de água que estão ali suspensas no ar são atingidas por filetes de luz branca e aí sofre a chamada dispersão. E a gente consegue ver o fenômeno chamado de arco-íris, que é muito bonito e incrível. Mas isso só é possível graças ao chamado fenômeno da dispersão da luz. Mas o que dizer das cores de um corpo? O que podemos falar a respeito das cores de um corpo? Como é que você consegue enxergar um corpo branco, um corpo vermelho ou um corpo preto? Como é que você consegue enxergar essas cores? Veja só, um corpo branco você vai conseguir enxergá-lo porque a luz que chega até esse corpo, ela vai ser totalmente refletida, ela vai ser totalmente devolvida. Então você consegue enxergar um corpo branco. Então todos os corpos que são brancos, como por exemplo esse aqui, ó, olha só. Esse aqui é um corpo branco. E como é que você consegue enxergar essa cor branca? Porque a luz branca que atinge ele, ela será totalmente refletida. Então o branco, ele consegue aí refletir todas as cores. Por isso que você enxerga um corpo branco. Mas o que dizer então de um corpo que é vermelho? O que acontece? Olha só, no corpo vermelho o que a gente observa é isso. A luz branca, ela chega e vai ser refletida apenas a luz vermelha. A luz vermelha sendo refletida, você vai enxergar o corpo na cor vermelha, ok? Então, essa, galerinha, é a teoria da cor. Se você tem um corpo vermelho, a luz branca chega, atinge esse corpo e ele vai refletir somente a cor vermelha. É assim que você consegue, então, enxergar esse corpo aqui como sendo vermelho. Mas e o que dizer, então, da cor preta? Né? Como é que você consegue enxergar um corpo da cor preta? Por exemplo, essa camisa. Essa camisa é preta. Como é que você consegue enxergar essa cor? Porque, galerinha, os raios de luz branca, ao atingir essa cor, ela absorve todas as cores. Ao absorver todas as cores, você vai enxergar o corpo como sendo preto. Então, essa é a chamada teoria da cor. É verdade que existem aí outros detalhes referentes à questão como você enxerga as cores. Por exemplo, como é que eu consigo enxergar as cores de um pavão? As cores de uma borboleta? Como é que eu consigo enxergar, por exemplo, a superfície de um CD? Olha só, quando você pega um CD, você percebe que as cores que você consegue enxergar aqui são as cores do arco-íris, é um colorido que você consegue enxergar. Da mesma forma que você consegue enxergar esse colorido, alguns insetos, como borboletas e alguns besouros, você também consegue enxergar essa cor colorida, as cores do arco-íris. É a mesma coisa que acontece no caso de um pavão.
você consegue perceber ali várias cores. Mas na realidade, galerinha, essas cores são enxergadas de um modo mais especial. Esse é o chamado fenômeno da iridescência. A iridescência é um fenômeno no qual você consegue enxergar as cores do arco-íris ou muitas cores. Olha só, quando nós pegamos um CD, por exemplo, vocês conseguem perceber que você enxerga aqui as cores do arco-íris, não é? Esse CD ele possui microfuros, pequenos furinhos, que vai fazer com que a luz sofra ali a chamada reflexão, a chamada refração, interferência, e com isso a gente vai conseguir observar o fenômeno da chamada iridescência. E esse fenômeno é observado também nas cores da plumagem de um belíssimo pavão, nas cores também das asas de uma borboleta, nas cores também da estrutura de um besouro. Ou seja, a iridescência é um outro fenômeno físico em que nós conseguimos aí enxergar com mais complexidade, é verdade, as inúmeras cores dessas criaturas maravilhosas. E nós iremos aí trabalhar com algumas questões para podermos exercitarmos um pouquinho sobre essas teorias, beleza?